Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando nesse trimestre o relacionamento em família. Nós vemos que um dos ataques do inimigo da nossa alma é exatamente em nossas famílias. E por isso precisamos estar bem preparado, entender os princípios bíblicos básicos para a família. Nessa lição de hoje, lição de número 9, nós vamos falar de uma família nada perfeita. E na verdade não existe família perfeita. Toda família terá problemas. Todo casamento, de vez em quando, vai passar por crises, vai passar por discussões, por ajustes, e filhos vão ter problemas, às vezes com os pais, pais com os filhos. Por isso, nós vemos que há muitas famílias imperfeitas. Nesse caso, a família que nós vamos ver é a família de Davi. Ela não era uma família perfeita, uma família que teve diversos problemas, e isso serve para nos consolar, porque nós também não somos perfeitos, nossas famílias não são perfeitas. Vai haver casos de filhos que às vezes vão enredar por caminhos estranhos, e nós precisamos entender que apesar de não sermos perfeitos, servimos a um Deus perfeito. Vamos ao texto áureo da lição de hoje. O texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui encontramos a lei da semeadura e da colheita. Não é? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Temos que tomar cuidado com o que estamos semeando nos nossos relacionamentos, em nossa casa, em nossa família, para que semeemos coisas boas, para termos uma colheita abençoada. A verdade prática é: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Colhe-se aquilo que planta, colhe-se mais do que planta, e colhe-se sempre mais tarde do que se planta. Essas são as três leis da colheita, né? Colhe-se o que planta, colhe-se mais do que se planta e colhe-se mais tarde do que se planta. Vamos então ao texto áureo da nossa, ou a leitura bíblica em classe da nossa lição. A história se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 3, verso 2 a 5. Depois nós vamos ler do verso 5 ao 13. Depois estaremos lendo no capítulo 12, verso 10 até o 13, parte A. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número, depois estaremos lendo 5, capítulo 5, verso 13, e também do capítulo 12, verso 10 a 13. Vamos lá. 2 Samuel 3, verso 2 a 5. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amnon, de Aionã, a Jezreelita. E o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esse nasceram a Davi em Hebrom. Bom, só pela leitura desse texto e mencionando os filhos de Davi, uma das coisas que nós vamos notar, esses 6 filhos de Davi, que vai de Amnon a Quileabe, Absalão, Adonias,
Cefatias e Idreão, esses 6 filhos de Davi, nós notamos aqui que cada um nasceu de uma mulher. Então eles eram todos filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Aqui já podemos ver que vai ser uma família problemática. Inclusive vão ter histórias de irmão matando irmão aqui. Não é? Nós vamos ter Absalão que vai matar o Amnon, nós vamos ter a história depois de Salomão que manda matar outro filho de Davi. Então nós vamos ter várias histórias de conspiração entre esses irmãos. Vamos para o texto agora de 2 Samuel, capítulo 5, do verso 13 ao 15. E tomou Davi mais concubinas. Olha, já não bastava essas mulheres que ele tinha, tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nascera Davi mais filhos e filhas. E esse são o nome dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Então ele já tinha 6, mais 4, são 10 filhos. Mas continua a lista: Ibar, Elisua, Nefeg, e Jáfia, Elisama, Eliade e Elifete. Nós temos 10 com mais esses 7 nomes. Davi teve um total de 17 filhos aqui, 17 filhos dessas mulheres e concubinas. Diz que Davi tinha 10 concubinas, 8 esposas, 18 esposas, 17 filhos. Vamos continuar, 2 Samuel, capítulo 12, agora verso 10 ao 13. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha aí outro problema. Depois do pecado de Davi com Betsabá, o profeta profetizou que a espada não se apartaria jamais da sua casa. Porquanto me desprezaste, tomasse a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Tá vendo? Por causa de Betsabá, Davi vai ter diversos problemas na sua casa, inclusive a espada não vai se apartar da sua casa. Verso 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Isso aconteceu com Absalão, que tomou as concubinas de Davi e se deitou com elas. Terrível. O próprio filho pegou as mulheres do pai, as concubinas, e se deitou com elas. Verso 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O pecado sempre tem consequências. Vamos então a essa lição dessa família, e uma das palavras-chave nós já vamos falar é negligência, não é? Vamos então à introdução. A despeito de ter sido um grande rei e um líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai, e podemos dizer também como marido. Nessa lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto e rebelião e morte na sua casa. Como nós dissemos, a palavra-chave aqui é negligência. Houve bastante negligência da parte de Davi, sem contar a quantidade de mulheres que ele tomou como esposas e como concubinas. Vamos ao primeiro, diz que por trás de todo homem de sucesso existe uma mulher, e por trás de todo homem que fracassa existe 2 mulheres ou mais, não é? Vamos lá, o rei Davi e sua grande família. Davi, ungido de Deus. No livro de 1 Samuel, mostra
a decadência do reinado de Saul e qual foi o processo da escolha de Deus a respeito de um homem que era segundo o seu coração para assumir o lugar desse primeiro rei de Israel, Saul. 1 Samuel 16:1, vemos que até Samuel orava por Saul e Deus diz que já havia rejeitado a ele. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei e ungido, que seria ungido por Deus, Davi. Davi era bem jovem quando foi chamado do rebanho para ser ungido. Nesse momento, a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, 1 Samuel 16:13, e o próximo verso diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Vamos continuar então. Davi era então um homem segundo o coração de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não há dúvida nenhuma de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão da monarquia em Israel. Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos, segundo Samuel, constatamos que Davi foi de fato bem-sucedido no seu propósito como rei. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo sua autoridade. 1 Samuel 2:4, Davi foi ungido primeiro em Hebrom e depois foi ungido como rei de todo Israel. Davi é o único rei que teve 3 unções, uma na casa do seu pai, uma em Hebrom e depois outra em todo Israel. E assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Vamos à grande família Davi. Entretanto, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ou ser ungido por Deus e homem segundo o coração, como já afirmamos, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. 1 Samuel 18:27, 1 Crônicas 3, verso 1 a 5, 9, verso 1 e 1 Crônicas 14:3. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Só na passagem que nós mencionamos eram 17. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência ou na negligência com eles. Davi priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel. Como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares e que seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então, a sinopse, tópico 1 da nossa revista, o rei Davi era um homem ungido de Deus e, no entanto, sua família fugiu ao ideal divino. Note que nós podemos ter homens ungidos de Deus, homens que são instrumentos de Deus, porém que falham tremendamente com a esposa, com os filhos, e isso também é um problema. Vamos para o segundo ponto, filhos e parentes na casa de Davi. Vamos começar com Tamar. Tamar era filha de Maaca, e era essa filha do rei Tamai, de Gesur. Era também irmã de Absalão, a mesma mãe, Maaca, tanto de Absalão quanto de Tamar. E diz que a moça era formosa. Essa, portanto, irmã de Absalão, Tamar, uma mulher bonita, virgem. Sua beleza atraiu o filho mais velho de Davi, Aminon, seu meio-irmão, que era o filho primogênito de Davi com Ainã, 1 Crônicas 3:1. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada, a história de Absalão.
Seu nome, Absalão, tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Abi, em hebraico, quer dizer pai. Salão, paz, pai da paz. Mas ele assassinou Aminon, seu meio-irmão. Conspirou e rebelou-se também contra o seu pai. Tentou tomar o trono do seu pai, o rei Davi. Vamos falar de Aminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido Deus para reinar, ele casou com Ainoã e gerou Aminon, 1 Samuel 3:2. Feito homem, entre outros irmãos nascido, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente pela sua meia-irmã Tamar. Aminon ficou doente da angústia e do desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão, e ao mesmo tempo, essa paixão dele por Tamar era desconhecida da própria Tamar. Jonadab, que era um conselheiro, mas um conselheiro do mal, Jonadab, que era primo de Aminon e filho de Semeia, meia-irmã, irmão de Davi, segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo de número 3. Nós vamos até ler esse verso, que dá uma descrição bem clara de Jonadab. Diz assim: tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Olha aí, homem muito sagaz. E a palavra sagaz aqui quer dizer mal. O mal sempre atrai o mal. E por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer a sua paixão com um plano de mentira, que acaba envolvendo Davi e Tamar, que é a vítima nessa situação. Nós podemos ler esse plano maligno em 2 Samuel, capítulo 13, versos 5 a 11, diz assim: Jonadab lhe disse: deita na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Que absurdo, não é? Esse plano. Jonadab é o tipo do amigo que, se você puder evitar, evita. Não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de um mau conselheiro. Nós podemos ver isso. Então, olha só o plano dele. Um plano que o irmão se fingisse, que fizesse a irmã vir fazer comida para que pudesse agarrar a irmã e forçar a própria irmã. A sinopse tópico 2, na presente lição, Tamar, Absalão e Aminon e Jonadab são as personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Vamos ver o problema moral dessa família, as consequências da sua falta de domínio próprio. O próprio rei Davi, no capítulo 11, 2 Samuel, nos relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério e o plano de dissimulação e assassinato de um dos seus soldados, Uzias, o rei Davi não pôde evitar não pôde evitar as consequências do seu pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1 a 13. Incisivo e fiel à mensagem divina do profeta, disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos,
e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 11. E assim não demorou para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e envergonhasse publicamente em Israel. Nós lemos acerca do que Absalão fez, segundo Samuel, capítulo 16, verso 21 e 22. Estenderam, pois, para Absalão, começando no verso 22, uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Olha aí, esse conselho que foi dado por Aitofel. Disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas do teu pai, que deixou para guardar a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizesse aborrecido para com teu pai, e se fortalecerá a mão de todos os que estão contigo. Que conselho diabólico de Aitofel, um caso de incesto, um caso de contaminar as mulheres de seu pai, de desonrar a seu pai, as concubinas dele. Mas já havia sido profetizado pelo profeta Natã que isso aconteceria. Caso de incesto, e vai acabar gerando na morte do próprio Absalão. Outro caso altamente que foi pecado de incesto foi do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar, segundo Samuel 13:1, que é o conselho de Jonadab. A consequência inevitável disso foi na família do rei o ódio, alimentado por Absalão, até que quis se vingar do mal que ele fez a Tamar e matou seu meio-irmão Aminon, com a vingança pelo abuso que a irmã havia sofrido. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza, de mentira, de imoralidade. A fim de atrair a inocente Tamar, ele fez-se como doente, depois como doentio, segundo Samuel 13, verso 11, 12, 14 e 15, nos relata. E depois de ter deitado com a sua meia-irmã, ele a desprezou completamente. Vamos ler esses versos. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 11. E chegando-lhe para comer, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negará a ti. Está vendo? A irmã chamou o irmão a sensatez, mas ele a desejava. Verso 14, porém ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Que caso de abuso, seria o que nós hoje chamamos de um estupro na própria irmã. Depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento. Depois que fez, já não queria mais, porque maior era o aborrecimento que aborrecia do que o amor com que amara. E disse a Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela disse: não há razão de me despedir assim, maior seria esse mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E deitou a moça fora, como se ela fosse uma prostituta. Abusou da moça e depois a deitou fora. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, foi uma das consequências trágicas desse comportamento do rei, que foi a tragédia anunciada da família. Absalão acabou matando Aminon, segundo Samuel, capítulo 13, verso 27 a 29. Estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos feri Aminon,
então matareis, não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou, esforçai-vos sendo valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um o seu mulo e fugiram. Olha só, Absalão acabou ordenando a morte do seu próprio irmão como uma forma de vingança acerca daquilo que Amnon havia feito. Mais tarde, foi ele quem morre. Ele teve sua morte precoce, ele ainda era jovem, segundo Samuel 18:14, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono, ele acabou sendo morto, segundo Samuel 18, verso 14. Então disse Joabe, não me demorei assim contigo, e tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Quando Davi soube da morte de seu filho Absalão, apesar de ele ter planejado, conspirado contra o pai, então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que tristeza na casa de Davi. Absalão havia matado Amnon, agora o próprio capitão Joabe mata Absalão. E isso nos mostra as consequências do pecado de Davi. Davi teve 4 filhos dele que morreu, como ele mesmo disse, seja devolvido 4 vezes mais por aquilo que tomou, acerca do caso de Betsabá, quando o profeta Natã o repreendeu. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante que pais desenvolvam uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, nem nos nossos dias estamos livres de deparar com problemas morais difíceis na família, como o caso aí de o irmão que acabou tendo sexo com a própria irmã. Por isso é preciso que os pais façam parte e acompanhem de perto o que acontece nos lares com seus filhos, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da casa. 1 Coríntios 10:31. Vamos ler 1 Coríntios 10:31, o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos fala. Olha só esse verso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, dentro de casa, quer comamos, quer bebamos, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. A sinopse, tópico 3. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo que ele deveria dar como rei à sua família. Bom, vemos aqui uma história triste, né? Amnon com Tamar, Absalão matando Amnon, depois o próprio Absalão pegando as concubinas do pai, abusando delas em público, se fazendo detestável ao pai. Próprio Absalão vem a uma morte prematura. Davi chora pelo seu filho, mas agora é tarde. O filho já havia partido, o filho já havia morrido. Toda essa tragédia aconteceu e começou lá atrás, quando Davi pega Betsabá, planeja a morte de um dos seus soldados, Urias, e tudo isso trouxe consequências sérias em seu lar, em sua família. Vamos à conclusão dessa lição. Vimos que a família do rei Davi era uma família disfuncional.
e que trouxe problemas a longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo valores cristãos e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Vamos à revisão desse conteúdo. Vamos a algumas perguntas e respostas. O que o livro de 1 Samuel mostra a respeito da monarquia de Israel? Lembra que é 1 Samuel. Ele mostra a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus a respeito de um homem que era segundo o coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Saul seria substituído por Davi. Vamos à segunda pergunta. Quem era Tamar? Bom, Tamar era filha de Davi, com Maaca, e irmã de Absalão. Como podemos identificar Aminon, filho mais velho de Davi? Bom, Aminon era meio-irmão de Tamar. E não só era meio-irmão, Aminon era também o primeiro filho de Davi. Aqui a resposta da revista está um pouco correta, não é? Diz que ele era filho de Maaca, o terceiro filho do rei Davi. Isso aqui é Absalão, não é Aminon. Vamos, e a resposta tenta responder como se fosse Absalão. Quem confrontou o pecado de Davi? A quarta pergunta. E a resposta correta foi o profeta Natã. Não só confrontou, disse que iria acontecer na casa de Davi, do capítulo 13 ao 19, nós vemos que a profecia do profeta Natã se cumpriu na sua íntegra. Vamos à quinta e última pergunta. E o que o rei Davi fez a saber do fato entre Aminon e Tamar? Bom, ao saber do fato, Davi irou-se, mas não fez nada absolutamente contra Aminon. Davi simplesmente, apesar de ter ficado irado, não fez nada. E o que gerou com que Absalão decidisse matar o seu irmão. Essa família é problemática, não é? Como algumas famílias no dia de hoje são. Mas Deus é o Deus de toda misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nossas famílias. Amém? Vamos, então, com isso, terminar essa lição de número 9, cujo título fala-nos de uma família nada perfeita, não é? Bem longe de ser perfeita. E semana que vem nós vamos estudar a lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Não perca a semana que vem, são também histórias tristes. Vamos agradecer a Deus por essa lição. Pai querido, graças te damos pela lição da Escola Bíblica Dominical, por tudo que pudemos aprender através desses exemplos negativos, mas a tua palavra nos ensina também dessa forma. Tenha compaixão de nossas famílias, dá sabedoria aos pais, para que eles possam educar e serem próximos dos seus filhos, entendendo as necessidades deles. Tudo isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, e todos dizem amém. Deus abençoe a você que nos acompanhou para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Todas as aulas estão no nosso canal do YouTube. Você pode acionar lá, PR Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal, divulgue esse canal. Há várias lições ali da Escola Bíblica Dominical desse ano. E também temos cursos de teologia disponível, aberto, do curso da EITAD, da Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Temos curiosidades bíblicas, dificuldades bíblicas,
comentário da Bíblia, a Bíblia lida para você, viagens que fizemos ao Egito, Israel, Grécia, Corinto, a ilha de Patmos, ilha do Apocalipse. Tudo isso você pode acionar no nosso canal do YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.